Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Você percebeu que nós estamos aqui dentro de um santuário. Isso mesmo, foi montado um lindo cenário sobre o santuário aqui nos estúdios da Novo Tempo e nós estamos aqui estudando sobre o santuário. Nós convidamos 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil para essa primeira temporada dessa nova temática do santuário. E nós gravamos essa mesma temática num DVD lá em Israel. E se você quiser esse DVD, eu tenho aqui em minhas mãos, esse é um presente que a Novo Tempo tem para oferecer para você. Você pode ligar agora ou mandar um WhatsApp ou acessar a nossa página na internet. Nosso endereço na internet é novotempo.com/Bíblia Fácil. Se você quiser telefonar para Novo Tempo e fazer o seu cadastro para receber esse DVD, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Agora ligue em horário comercial. E se você quiser agora, em qualquer momento, mandar um WhatsApp solicitando esse material, é muito simples. Basta você mandar uma mensagem para o número 12 98100 1615, dizendo: eu quero o DVD Santuário. E nós vamos mandar para a sua casa. Sem custo algum, é um presente da Novo Tempo para você. Todos aqui já estamos prontos para mais um estudo com nossas Bíblias em mãos. Semana passada estudamos as primeiras festas celebradas em Israel. No total, eram 7 festas. Semana passada, estudamos as 4 festas da primavera. Hoje vamos estudar as 3 festas do outono. No total, 7 festas. Mas antes de abrirmos esse livro sagrado, nós queremos então convidar você para fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos entre amigos para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude a compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, uma breve retrospectiva. O povo de Israel celebrava 7 festas ao longo do ano. Elas comemoravam eventos importantes da história nacional, mas também tipificavam ou figuravam eventos futuros de maior magnitude. Apontavam para o passado, mas também apontavam para o futuro. Estas 7 festas celebradas em Israel eram a janela aberta para o conhecimento da salvação. Ensinavam que a religião é festiva, alegre e também celebravam o plano da salvação estabelecido por Deus para salvar seu povo. E, finalmente, elas apontavam um itinerário de salvação. Elas apontavam para a obra de Cristo, para os atos de Cristo, e ele viria cumprir essas festas em seu ministério. Como vimos na semana passada, ele não só cumpria as festas, como elas aconteciam no mesmo dia e no mesmo mês em que eram celebradas lá em Israel. E um exemplo que nós vimos aqui foi a festa das primícias, que não tinha um dia fixo no mês, mas tinha que ser no primeiro domingo depois da Páscoa, e aí Jesus ressuscitou como primícia dos mortos, e a festa de Pentecostes também era celebrada 50 dias depois da festa das primícias, e Jesus então foi entronizado no santuário celestial e enviou o Espírito Santo no domingo de Pentecostes. Hoje vamos aprender sobre as festas do outono. Se as festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo, as do outono apontam para a sua segunda vinda. Então, o povo de Israel não só aprendeu sobre a primeira vinda do Messias, quando ele estabeleceria o seu reino de graça, mas aprenderam também sobre a segunda vinda do Messias,
quando ele estabelecerá o seu reino de glória. Isso tem que ficar claro para mim e para você. A primeira vinda de Cristo estabeleceu o reino da graça, ou seja, a oportunidade de salvação foi franqueada a todos. A sua segunda vinda vai estabelecer o seu reino de glória, ou seja, ele vai dar fim à história do pecado, vai estabelecer um novo céu e uma nova terra, e parte desse novo império, ou vão participar desse novo império, todos os salvos que no tempo da graça fizeram sua escolha. É por isso que eu e você temos que conhecer bem a palavra de Deus, para nesse tempo de oportunidade fazermos as escolhas certas. E a palavra de Deus nos ajuda nesse sentido. Então hoje vamos aprender sobre a festa das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. Estas festas que estudamos semana passada apontavam para o evento da cruz e as festas do outono apontam para a segunda vinda de Cristo. Então vamos hoje dar uma recapitulada nas festas do outono. Quero voltar ao calendário hebraico, que já apresentamos para vocês na semana passada. O mês primeiro deles era Nissan ou Abib, março ou abril, do nosso calendário gregoriano, e aí estavam situadas algumas das festas da primavera. Já no segundo semestre, nós temos aí o mês 7, que era o mês de Tishri, também chamado de Etanim, que corresponde ao nosso setembro ou outubro. Eram aí, nesse mês de Tishri, que se concentravam as últimas 3 festas de outono. Todas elas aconteciam no mesmo mês, no mês de Tishri, que era o 7º mês. Então vamos começar numa sequência cronológica e estudarmos essas festas. Vimos 4 semana passada, vimos a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, das primícias e dos tabernáculos. Vamos começar a 5ª, que era a festa das trombetas. E Levítico 23, 23 a 25 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, Tishri, ao primeiro do mês, dia 1º de Tishri, que era o 7º mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Era um feriado religioso, não importava o dia da semana em que caísse o primeiro dia de Tishri, ele era considerado um feriado, também chamado de um sábado. Então você tem na Bíblia sábado semanal e sábado cerimonial. Sábado semanal é sempre o 7º dia do ciclo da semana. Sábado cerimonial, não importa o dia que seja, mas é um dia de descanso, é um dia de festa, é um feriado nacional. Então, no dia 1º do 7º mês, que era o mês de Tishri, era uma festa, era um feriado. E então eles deveriam ter uma santa convocação e trazer uma oferta queimada ao Senhor. O trabalho era proibido nesse dia, ofertas eram apresentadas e trombetas eram tocadas durante 7 dias. E eles tocavam o shofar. Eu já mostrei para alguns de vocês, vou mostrar agora para o pessoal de casa, né? Nós temos aqui um shofar, eu não sei tocar, né? Mas esse shofar, um chifre de carneiro, era um instrumento que eles usavam nestas cerimônias. Em algum momento do dia, ia lá então o sacerdote e dava então o toque, o sonido do shofar. E quando esse toque era feito, esse som, um som surdo, né, se ouvia por todo o acampamento, o povo sabia que era um dia de festa, um dia religioso, uma santa convocação. E eles tocavam esse shofar por vários dias, 7 dias. Interessante que a festa das trombetas, ela não tinha muito
muitos emblemas em si mesmo, mas ela funcionava como uma antecipação da próxima festa. Ela anunciava durante uma semana que a próxima festa estava chegando, que era justamente a festa da expiação. Então, o principal dia em Israel, a principal das festas israelitas, era o dia da expiação. Ele era celebrado num único dia, era sempre o 10º dia do 7º mês, ou seja, em sequência à festa das trombetas, e ele exigia de todo o povo de Israel um arrependimento geral, um arrependimento solene. Nós vamos então entender um pouquinho melhor esse assunto. Nas festas das trombetas, qual é a sua prefiguração tipológica? Para que ela apontava? Veja, o objetivo era chamar a atenção para a próxima festa, o dia da expiação. Como eu disse, a principal festa em Israel. Agora, era um preparo então para o juízo. E nós entendemos que o cumprimento dessa festa se deu nos séculos 19 e 20, quando houve um grande despertamento missionário. E nesse grande despertamento missionário, milhares de pessoas foram alcançadas pelo Evangelho eterno, conforme apresentado em Apocalipse 14, 6 a 12, na proclamação das 3 mensagens angélicas. E essas 3 mensagens angélicas são 3 convites que Deus faz à humanidade, e esses convites foram muito enfatizados, ou foram enfatizados de uma forma única, na virada do século XIX para o XX, ou no século XIX também no XX, e aí nós entendemos que houve o cumprimento tipológico dessa festa. Por quê? Porque já que a festa das trombetas preparava para o juízo, nós vamos entender agora que o juízo, ele chegou no ano 1844. Por isso, já no século XIX. Mas o que aconteceu no ano 1844? Nós vamos entender daqui a pouquinho. Então, por hora, a festa das trombetas, ela clamava ou chamava a atenção para a próxima festa, que era a festa da expiação. E nós vamos ver que essa festa da expiação teve o seu cumprimento tipológico no ano 1844. Vamos avançar em nosso estudo. Vamos então para essa sexta festa, que era a festa da expiação. Levítico 23, 27 a 29 diz assim: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Então aqui nós temos a data do dia da expiação. A festa das trombetas começava no primeiro dia e durava uma semana. E quando chegava o 10º dia do 7º mês, era então a festa do dia da expiação. Esta festa anual era uma festa de purificação e purificava o sumo sacerdote, o povo de Israel, as pessoas, e também o santuário passava por um processo de purificação. E é isso que eu quero que você entenda agora, que esta é a principal festa e nós vamos gastar mais tempo com ela. Você está lembrado de que quando um israelita pecava, ele tinha que vir até aqui, ao pátio do santuário, e aqui, na presença de um sacerdote, ele tinha que confessar o seu pecado. De acordo com o pecado, ele trazia a sua oferta, que podia ser um animal, podia ser uma pomba, podia ser uma rola, podia ser um carneiro, podia ser uma ovelha, um touro, ele tinha que trazer o animal que a lei estipulava. Para cada tipo de pecado, tinha um animal.
Ele colocava então a mão sobre a cabeça desse animal e ele confessava na presença do sacerdote o seu pecado. Simbolicamente, o pecado saía dele e ia para o animal. Agora ele pegava um cutelo, um tipo de faca, e matava o animal. É por isso que Hebreus ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então esse animal inocente morria, porque o salário do pecado é a morte. Então, para que o pecador não morresse, o animal morria. E quando o israelita passava por essa cerimônia, ele estava consciente de que esse animal morto estava apontando para o Messias, que um dia viria para resgatá-lo do seu pecado. Agora, o sacerdote pegava esse animal morto, em alguns casos era colocado sobre o altar de holocausto, e aqui a carne era queimada. Alguns tipos de oferta, o sacerdote comia essa carne. E o sangue desse animal, em algumas circunstâncias, molhava os chifres do altar, era derramado na base do altar ou entrava para dentro do local santo com o sacerdote. E lá no local santo, ele aspergia esse sangue na cortina que separava os dois compartimentos e, em algumas circunstâncias, molhava os chifres do altar de incenso que ficava lá dentro do lugar santo. Assim o pecado saiu do pecador, foi para o animal e via sangue foi para o santuário. Agora o pecador estava perdoado. Ele podia voltar para casa com a sua consciência tranquila, porque o seu pecado foi perdoado. Só que esse pecado perdoado ficava registrado no santuário. E uma vez por ano, Deus estabeleceu que esse santuário tinha que passar por uma purificação, por uma limpeza. Esta limpeza não era apenas cerimonial, como também era física. Por quê? Porque as cortinas que recebiam sangue ao longo do ano tinham que ser lavadas. Havia um banho geral que tinha que ser dado para tentar se purificar tudo o que aqui havia. E o mais importante era o ritual de purificação desse santuário. Agora, como que era o ritual de purificação desse santuário? Os pecados eram registrados no santuário e no dia da expiação entrava em cena a mais alta autoridade religiosa de Israel. Quem era ele? O sumo sacerdote. Sacerdotes haviam vários que trabalhavam em turnos, mas sumo sacerdote só havia um. E era uma função vitalícia, como hoje você conhece o Papa. O Papa tem uma função vitalícia. O Papa morre, se elege outro Papa. Assim era o sumo sacerdote. Nesse dia da expiação, o sumo sacerdote, que já havia mudado para o santuário dias antes, porque ele se mudava para o santuário alguns dias antes, para passar por um processo de purificação pessoal e pela família dele, para que no 10º dia ele estivesse pronto para interceder pelo povo. Então havia todo um ritual, onde ele tinha que matar um carneiro para a purificação do seu pecado. Depois ele entrava no santuário com o sangue desse carneiro, ia até o Santíssimo e diante da Arca da Aliança ele aspergia esse sangue. E ele fazia todo um processo ritual. E terminado esse rito no Santíssimo, ele saía. E quando ele saía, aqui fora, 2 bodes o aguardavam. E ele lançava uma sorte sobre esses bodes. E um bode era separado para o Senhor e o outro bode era separado para Azazel. Esta é a expressão que era dada para esse bode. Esse bode separado para o Senhor apontava para Jesus Cristo.
esse bode separado para Azazel apontava para Satanás. Então você tem aqui uma representação do grande conflito entre o bem e o mal. Agora, esse bode que caiu à sorte para o Senhor, o sumo sacerdote o matava e com o sangue desse bode, ele voltava lá dentro, no segundo compartimento, no Santíssimo, e ele fazia a purificação do santuário. Uma vez terminada a purificação, ele saía e quando ele chegava aqui, tinha um bode vivo, que era o bode para Azazel. O que ele fazia? Ele colocava a mão sobre a cabeça desse bode, fazia uma confissão pública e alguém pegava esse bode e levava lá para o deserto. E lá no deserto, esse bode morreria de fome. Assim, os pecados que o ano inteiro contaminaram o santuário, no dia da expiação era feita a purificação do santuário e, terminada a expiação, isso é interessante. Aí na sua Bíblia, em Levítico, capítulo 16, verso 20, diz claramente: terminada a expiação, fará chegar o bode vivo. Ou seja, o bode que representa Satanás, ele só entrava em cena quando terminava a purificação do santuário, para ensinar para mim e para você que o diabo não tem participação na purificação de pecado. Algumas pessoas querem dizer que esse bode não pode representar Satanás, mas tem que representar Cristo. Não, esse bode não representa Cristo, pelo menos por dois motivos. Primeiro, porque a expiação terminava, era aí que ele entrava em cena, ou seja, esse bode não fazia parte do ritual de purificação do santuário. Segundo, esse bode recebia sobre ele a confissão desses pecados e ia para o deserto, mas a pessoa que o levava para o deserto ficava contaminada. E quando ela voltava, ela tinha que passar por um rito de purificação. Eu pergunto, Jesus contamina alguém de alguma forma? Claro que não. Então é lógico concluir que esse bode não pode representar Cristo, mas ele representa Satanás. E este ir para o deserto representa um período em que Satanás vai estar preso por 1000 anos, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 3. E assim como o bode morria no deserto, Satanás será destruído depois desse período de 1000 anos. Então perceba que este era o ritual ou a festa da expiação. E esses dois bodes tipificavam a Cristo e o outro Satanás. Então, na tipologia da festa da expiação, ela ilustra a obra de Cristo em favor do pecador. O sacrifício de Cristo foi completo, foi pleno. Tudo o que precisava ser feito para a salvação do homem, Cristo fez na cruz. Agora, os registros dos pecados, eles permanecem no santuário. Em qual santuário hoje? No santuário celestial. Então, assim como os pecados eram trazidos para o santuário terrestre e precisava passar por uma purificação, Cristo hoje está no santuário celestial e quando nós confessamos nossos pecados, nós temos o perdão, mas esse pecado confessado fica registrado no santuário celestial. E é esse registro que tem que ser apagado. Então, este dia da expiação apontava para uma obra que Cristo faria de intercessão e julgamento. E quando começou essa obra? No dia 22 de outubro de 1844. E quando ele terminar esta obra, ele vai voltar a essa terra. Porque assim como o sumo sacerdote, terminada a expiação, ele saía do santuário e abençoava o povo, e o povo estava perdoado de todos os pecados cometidos naquele ano, quando Cristo terminar sua obra no santuário celestial,
ele vai deixar o santuário e vai vir à terra para abençoar o seu povo e para levar o seu povo para o céu, como ele prometeu em Apocalipse, em João 14, 1 a 3. Aí eu pergunto para você, então alguém que já morreu já foi para o céu? Alguém que morre já foi para o céu? Claro que não. Porque se ele vai voltar para buscar os salvos, ninguém foi para o céu. Mas pastor, eu aprendi na minha igreja que quando a gente morre, se está salvo, já vai para o céu. Você aprendeu uma mentira. Porque isso não é bíblico. Porque se quem está salvo vai para o céu, Jesus volta para quê? Aí você destrói uma doutrina que tem mais de 300 textos na Bíblia dizendo que Jesus vai voltar. Para quê? Para buscar os salvos. Então, com exceção de quem a Bíblia diz que já está no céu, e quais são as duas exceções? Moisés, ou não só duas só, né? Moisés, Enoque e Elias. Por nome são 3. Então, com exceção dessas 3 pessoas, que a Bíblia diz que já foram para os céus, está todo mundo aqui, sepultado, esperando a volta de Jesus. Doutora. Então, pastor, sobre o momento em que as festas representam 2 momentos. O momento o reino da graça e o reino da glória. Elas apontam para esses 2 momentos. Para esses 2 reinos. Isso aí. É certo que Jesus volta para levar os salvos. Ok. E o santuário representava a ida para perdão dos pecados naquele ano. Ok. Trazendo para os dias de hoje, o cristão peca todo ano. O não cristão também peca todo ano. Enfim, nós pecamos todos os anos. Encontrando o reino da graça, em algum momento da minha história ou da trajetória de qualquer um, o que é que eu posso fazer para construir uma vida em direção à glória? Porque eu não posso viver todo ano renovando os meus pecados e entregando para a graça. Eu tenho que, ou eu devo, ou eu quero, ou será importante para mim, em algum momento eu ter a noção de que eu preciso construir, não para guardar o meu pedacinho do céu, não é por isso, mas até pela gratidão de estar sendo glorificada, agraciada diariamente. Então, funciona assim. Se lá em Israel, as pessoas, quando pecavam, iam ao santuário, ou quando não tinha condições, lembra que eu falei que lá morriam 2 cordeiros todo dia, para quem não tinha condições de ir lá? Assim o seu pecado era perdoado, e uma vez por ano, esse santuário tinha que ser purificado. Esse dia anual de expiação aponta para um único evento na história. Então, nós inauguramos no dia 22 de outubro de 1844, e no próximo bloco eu vou explicar por que dessa data. Nós inauguramos o grande dia escatológico da expiação, que começou lá e vai terminar quando Jesus voltar. Então, nós estamos no reino da graça, e todos os dias há graça, e haverá graça, enquanto Jesus estiver aonde? No santuário celestial. Quando ele deixar o santuário, ele vem para estabelecer o seu reino de glória. E ele vai buscar quem se preparou. Então, meu preparo hoje tem que ser diário. Eu tenho que dormir todo dia com a minha vida nas mãos do Senhor. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, vamos entender por que 22 de outubro de 1844. Não saia daí, voltamos em alguns minutos. Meu nome é Débora, sou casada com o Márcio Nobre, temos 2 filhos maravilhosos, a Laura e o Arthur. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus em Uberlândia e para mim está sendo uma alegria, um privilégio enorme
de conhecer a Novo Tempo e estou muito feliz. Conheci o Bíblia Fácil através de mensagens, né, de vídeos de WhatsApp que recebo de amigos e eu sou muito grata por tudo assim que está acontecendo, da gente estar aqui, porque é um presente de Deus. E também pelos programas tão maravilhosos que a gente vê, que são programas que transformam a vida das pessoas, né? Meu nome é Simone Paes da Fraga, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou viúva do pai do meu único filho, que está no Recife, o amor da minha vida, Douglas Fraga Denis. Eu conheci a Novo Tempo numa busca de ouvir uma palavra na TV. Foi assim que eu descobri a Novo Tempo. Comecei a passar os canais, não me lembro quando foi, mais ou menos isso tem 1 ano e alguns meses. E todo programa que eu parava, bíblico, né, evangélico, eu não conseguia parar. Eu queria ouvir algo diferente. E aí parei num programa, que eu não me lembro qual foi, acredito que tenha sido Sem Tabus ou Consultórios de Família. E fiquei muito tempo assistindo algumas programações. Aí parei no Bíblia Fácil, Origens, eu fiquei apaixonada por Origens. E hoje, a minha sala é um altar de culto. Eu ali assisto os programas, eu oro, eu choro, eu louvo a Deus, eu aprendo. E estou muito feliz de ter sido convidada de estar aqui, conhecer esse povo que a gente vê pela televisão, e o que eu percebi aqui é que é a mesma coisa que eu vejo. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, aprendendo hoje sobre as 3 festas do outono. Você percebeu aí que nós terminamos o primeiro bloco falando sobre o dia da expiação. E por que nós acreditamos que o dia da expiação, ou o dia escatológico da expiação, começou em 22 de outubro de 1844? Já vou explicar já. Mas eu tenho aqui um presente para você. Se você quer um DVD, Santuário Caminho de Deus, que nós gravamos lá em Israel, com toda essa temática que eu estou apresentando aqui no Bíblia Fácil, você pode pedir agora o seu DVD pelo nosso WhatsApp, número 12981001615. Mande um WhatsApp e vamos mandar para você. Se você quiser, acesse o nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ou então, em horário comercial, liga para nós aqui na Escola Bíblica, 12 21 27 3121. Durante o programa vai ficar aparecendo aqui a legenda com os números para você ter tempo de pedir o seu DVD. E é um presente para você, sem custo algum, ok? Quando terminamos o primeiro bloco, nós falávamos a respeito do grande dia da expiação. Em Israel, era no 10º dia do 7º mês. Esta festa apontava para uma realidade maior, como todas as outras. Quer dizer que em algum momento o santuário teria que ser purificado. Que santuário? Tem que ser o celeste, porque o terrestre deixou de existir. E uma vez que após Cristo nós não matamos mais animais para perdão dos nossos pecados, como que hoje eu sou perdoado? João explica: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Cristo, com a sua morte na cruz, ele conquistou o direito de salvar todo ser humano. Agora preste atenção. Nós, adventistas, somos criticados por ensinar a doutrina do santuário. E alguns afirmam por aí que nós ensinamos que o sacrifício de Cristo não foi pleno. E por isso ele precisa continuar fazendo algo no santuário. Vou esclarecer para você. A Igreja Adventista do 7º dia acredita que o sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito, foi pleno. Ele cumpriu o que prometeu, morrer em nosso lugar. E com a sua morte na cruz, ele conquistou o direito de salvar todo ser humano. E ele quer que todos se salvem. João 3,16,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todos que quiserem ser salvos, poderão ser salvos, porque Cristo morreu na cruz. Agora aqui vem o ponto delicado. Porque Jesus morreu na cruz, todos serão salvos? Isso é automático? Não. Ele morreu para salvar a todos, mas nem todos serão salvos. Quem será salvo? Aquele que crê. Crê em quê? No sacrifício que ele fez. Agora, assim como o israelita tinha que vir até o santuário para trazer a sua oferta, e ao matar aquele animal, demonstrar a sua fé no Messias vindouro, quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos que os méritos do sangue dele sejam aplicados à nossa vida. Na cruz, ele conquistou o direito de nos salvar, mas é no santuário que ele faz a aplicação dos seus méritos. É no santuário que ele aplica o seu sangue para a salvação daquele que anela. O sacrifício foi perfeito para salvar a todos. E agora ele pode, no santuário, aplicar o seu sangue, a sua justiça, para todo aquele que disser sim. E ele vai voltar para estabelecer o seu reino da glória. Mas quando voltar, ele vai ter que separar as ovelhas dos cabritos, como ele mesmo disse, os salvos dos perdidos. Agora, para ele saber quem é que está salvo e quem é que está perdido, ele tem que fazer uma análise. Essa análise é chamada de juízo. Então, a purificação do santuário celestial é um juízo que Deus realiza. E se era um dia lá em Israel, para nós agora é um período. E quando começaria? Agora abra a sua Bíblia. Você tem que ir para Daniel, capítulo 8, verso 14. Olha o que diz o profeta Daniel, no capítulo 8, verso 14. Daniel escreveu assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será, o quê? Purificado. Daniel 8, 14. Quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. O que é uma tarde e uma manhã na Bíblia? É um dia. Lá em Gênesis 1, diz assim: criou Deus a luz, houve tarde e manhã o primeiro dia. Criou Deus o sol, a lua e as estrelas, houve tarde e manhã o quarto dia. Criou Deus o homem e os animais, houve tarde e manhã o sexto dia. Então, tarde e manhã é uma expressão bíblica para um dia. Só que em se tratando de profecia, de acordo com Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, cada dia em profecia representa um ano literal. Então, Daniel 8, 14 está dizendo o seguinte: quando se passarem 2.300 anos literais, o santuário será purificado. Agora, para mim saber então quando Jesus começaria essa purificação do santuário celestial, no final do período, basta para mim uma coisa: saber quando ele começa. Porque se eu sei quando ele começa, eu conto 2.300 anos e chego na data da purificação. Aí a Bíblia, no capítulo 9 de Daniel, me dá a data, me dá o evento. Daniel 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9, 25 deu para mim o evento. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém.
Aí quando eu vou para o livro de Esdras, antes de Salmos aí, você tem aí o livro de Esdras, você vai encontrar aqui 3 decretos para restaurar e edificar Jerusalém. O primeiro deles aparece no primeiro capítulo, o decreto de Ciro, Esdras capítulo 1. Se você for para o capítulo 6, tem aqui o segundo decreto. Esdras 6, o decreto de Dario. E se você for para Esdras capítulo 7, você tem o terceiro decreto, decreto de Artaxerxes. Agora, eu tenho 3 decretos aqui no livro de Esdras. Qual deles eu vou usar? Eu tenho que usar o terceiro. Por que o terceiro? Porque os decretos eram cumulativos. Como que eu sei disso? Porque a Bíblia me dá essa informação em Esdras 6,14. Olha o que diz a Bíblia em Esdras 6,14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandato do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Então, Esdras 6,14 diz para mim que esses decretos foram acumulando um ao outro. Quer dizer que a ordem completa só aconteceu quando saiu o terceiro decreto. Agora, quando saiu o terceiro decreto, que é o de Artaxerxes? 457 a.C. Hoje essa data está provada matemática, arqueológica, astronomicamente, está provada. 457 a.C. Aí você viaja agora, a partir de 457 a.C., 2.300 anos. Você vai chegar em que ano? 1844. Agora você pega o dia da expiação lá em Israel, 10º dia do 7º mês, e transpõe para o calendário gregoriano. Você chega no 22 de outubro. Isso quer dizer que o dia da expiação em Israel apontava para um dia de juízo final. E esse dia do juízo começou no dia 22 de outubro de 1844. Nesse dia, Jesus começou a fazer o julgamento de todo ser humano. Isso quer dizer que ele começou lá pelos primeiros habitantes do planeta. E quando terminar esse juízo, ele volta. Ele deixa o santuário. E assim como o sumo sacerdote, terminada a expiação, saía do santuário para abençoar o povo, Cristo vai deixar o santuário para vir a essa terra buscar a todos nós. Isso quer dizer que há mais de 156 ou 157 anos, nós já estamos no juízo. Cada nome vai ser passado. E o que é que está sendo purificado no céu? O registro do nosso pecado. E finalmente, quando o registro for apagado, Deus vai declarar: esse aqui está salvo e esse aqui está condenado. Mas falta uma festa. Lembra que eram 7? Qual é a festa que falta? Festa dos tabernáculos. E o que era essa festa dos tabernáculos? Aos 15 dias desse mês 7º será a festa dos tabernáculos, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. A festa dos tabernáculos acontecia do dia 15 ao dia 22 do 7º mês, que era Tishri. Ela celebrava com grande alegria. E como eles faziam? Eles iam morar em tendas. Eles construíam tendas provisórias e iam morar nessas tendas por uma semana. Para quê? Para relembrar o tempo em que eles passaram 40 anos morando em tendas enquanto saíam do Egito
em direção a Canaã. Esta era a festa dos tabernáculos, ou das tendas. Acendiam-se castiçais, salmos eram cantados, e por uma semana o povo morava nessas barracas provisórias, para lembrar a vida que tivera quando eles passaram 40 anos no deserto. E para onde aponta esta festa? Ela aponta para a restauração dos novos céus e da nova terra, quando os redimidos vão estar habitando agora nas novas moradas preparadas por Deus e celebrando a sua libertação do cativeiro do pecado. Quer dizer que das 7 festas, 6 já tiveram seu cumprimento ou estão tendo, como é o caso do dia da expiação, e uma festa ainda não chegou, e a tipologia ainda não se cumpriu. E quando é que ela vai se cumprir? Quando Jesus voltar e buscar a todos nós para levarmos para os céus. Então, a festa dos tabernáculos, ela aponta para a restauração de todas as coisas. E ela vai ter lugar no seu cumprimento tipológico após a volta de Jesus. Por isso, se as festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo, as festas do outono apontam para a sua segunda vinda. As festas das trombetas para o grande movimento que aconteceu no final do século XIX e século XX, quando a palavra de Deus começou a ser estudada e eles compreenderam o assunto do juízo. A festa da expiação aponta para o juízo de Deus, que começou no dia 22 de outubro de 1844 e vai terminar quando Jesus deixar o santuário e voltar à terra para buscar os salvos. E a festa dos tabernáculos ainda não teve o seu cumprimento. Ela vai ter quando Jesus voltar e nós somos levados para os céus. Você percebe a beleza da profecia e como cada pedacinho se encaixa no mosaico maior para ensinar para mim e para você que Cristo está voltando. Esta é a mensagem para você hoje. Ele está voltando e está acontecendo nesse momento um juízo. Nesse exato momento, Cristo está no santuário celestial e é lá que Ele ministra a favor da alma anelante, a favor daqueles que desejam a salvação. Por isso eu e você precisamos voltar nossos olhos para o santuário, porque aí está a nossa grande fonte de esperança. O autor de Hebreus convida eu e você: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para acharmos socorro em ocasião oportuna. Esse trono da graça é entrar pela fé no Santo dos Santos, na presença de Jesus e termos salvação. Pensa nisso enquanto nós ouviremos agora essa canção. Angústia, dor, solidão marcam hoje o meu viver. Desde quando nossos pais caíram por desobedecer, veio fez sofrer. Em meio a tanta aflição, todos prestes a morrer, o filho vai perante o Pai, se oferece para me resgatar.
liberdade me deu Jesus, e em teu nome cativos irei libertar. Que alegria ao olhar pra cruz, até morrer eu irei proclamar. Cristo vivo está, meu motivo de viver os meus dias inteiros pra salvar. A esperança e salvação, e agora não mais condenação. Ouça a voz do Santo Espírito e entregue agora ao coração. Liberdade me deu Jesus, e em teu nome cativos irei libertar. Que alegria ao olhar pra essa cruz, até morrer eu irei proclamar. Cristo vivo está, meu motivo de viver os meus dias inteiros pra salvar. Um dia ele vem me buscar e outros comigo também quero levar, resgatar para um lar de amor, e adoraremos nosso Salvador. Liberdade me deu Jesus, e em teu nome cativos irei libertar. Que alegria ao olhar pra essa cruz, até morrer eu irei proclamar. Cristo vivo está, meu motivo de viver os meus dias inteiros. Eu vou viver os meus dias inteiros pra salvar. Obrigado, Leide. Cristo morreu na cruz para salvar a todos. Mas Ele não está mais na cruz. Ele ascendeu aos céus e foi entronizado no santuário celestial. Porque assim como o altar de holocausto tipificava o Calvário, o trabalho do sumo sacerdote tipificava a obra do juízo, a qual Cristo teria que realizar antes de voltar a essa terra. É por isso que a palavra de Deus declara
que todo ser humano vai ter que comparecer diante do juiz de toda a terra, para dar contas do bem ou mal que fez por meio do corpo. E eu e você, nesse juízo, precisamos de um advogado. E Cristo é esse advogado. Por isso, todos nós que abrimos o nosso coração à influência do Espírito e declaramos Jesus como o Senhor de nossas vidas, recebemos esse advogado. E certamente nós seremos salvos, porque esse advogado nunca perdeu uma causa. Mais que isso, esse advogado é filho do juiz. E o juiz, que é Deus, não vai querer condenar um cliente do seu filho. Eu e você temos tudo pronto. Por isso, vamos voltar nossos olhos hoje para o santuário e pedir que esse advogado Jesus interceda em nosso favor. Vamos orar por isso? Pai, nós queremos hoje colocar a nossa vida em Tuas mãos. Nós não precisamos mais ir a algum local sacrificar animais, porque eles apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que foi morto no Calvário e hoje pode perdoar o nosso pecado e nos conceder a vida eterna. Por isso nós queremos entregar o nosso caso em Tuas mãos e suplicar que o Senhor nos aceite, assim como estamos, para que um dia sejamos como Tu desejas. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado por ter participado do estudo conosco hoje. Semana que vem, nós iremos começar uma linda caminhada através do santuário. E você não pode faltar. Eu espero você no próximo Bíblia Fácil.